sentimento que eu tenho aqui é de confiança. Amém? Por isso eu disse do monte ontem. E trazendo para essa palavra a qual o Senhor me deu aqui neste culto. Porque estou confiado nisto. Por que eu estou confiante? Na palavra que Deus nos deu. Eu estou confiando naquela palavra a qual nós pedimos em oração, a qual o Senhor se revelou para nós e trouxe uma palavra a qual nós devemos confiar que Ele está nos guardando e nos preparando, igreja, para a salvação. Aleluia! Ele podia ter falado qualquer outra coisa, mas Ele falou que estava conosco, estava nos guardando, que Ele era o Deus da igreja, o Deus do universo, o Senhor de todo este mundo, aquele que está à direita do Pai, né? E se Ele está à direita, Ele está intercedendo por nós, e que Ele estava conosco, nos guardando, nos abençoando. Ele estava presente conosco e preparando para nós a salvação. Aleluia! Aonde está isso, pastor? Lá em Hebreus capítulo 1. Depois você lê em casa. Hebreus capítulo 1. Você lê, que você vai ver o que Deus falou para nós lá no monte. Não é isso? Amém? Amém? Glória a Deus. Mas vamos voltar no texto de hoje. Filipenses 1, verso 6. Porque estou confiado nisto. Aleluia! Confiado ou confiante no quê? Que aquele que começou em vós, aleluia, ou em mim, ou em você, ou em nós, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Aleluia! Glória a Deus! Ele é fiel para cumprir. Ele começou a boa obra, ele há de completá-la perfeitamente até o dia do nosso Senhor Jesus. O que está dizendo aqui? Até o dia da vinda de Jesus. Ele há de cumprir o propósito na sua vida, na minha vida, na nossa vida, até a vinda do Senhor. O propósito de Deus vai se cumprir, porque Ele é Senhor, e se Ele prometeu, Ele cumpre. Então Ele prometeu o que para nós, igreja? A vida eterna. Aleluia! Então eu estou confiante, aleluia, que a igreja de Jesus está sendo preparada, aleluia, para a salvação, para a vida eterna. Então nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, nós não podemos parar quando está tão perto a vinda do Senhor. Cada dia que passa está mais perto a vinda de Jesus. Cada dia que passa, Jesus está mais próximo de nós. Eu sei que tem gente que não entende isso. Eu sei que tem gente que não entende isso. Desde quando eu sou criança, pastor, eu ouço falar que Jesus está voltando. E eu já estou homem, já estou ficando velho. O Senhor já fez 50 anos, e o Senhor está falando sempre que Jesus está voltando, Ele nunca volta. Ele voltou para quem morreu hoje. Quem morreu hoje, Jesus voltou. E quem morreu de hoje para trás, Jesus voltou para essa pessoa. Você conhece alguém que morreu? Todos nós conhecemos alguém que morreu. Jesus voltou para essa pessoa. Porque a Bíblia está, nos alertando que aquele que começou a boa obra, Ele vai cumprir. Então nós temos que estar dispostos para que Deus venha cumprir em nós a boa obra. E quando que Ele completa a boa obra? Ele vai completar quando nós morrermos. Se Jesus voltar, seremos arrebatados. Se morrermos com Cristo, com Ele também viveremos. Aleluia! A Bíblia fala que morrer com Cristo é lucro, é ganho. Então nós temos que estar preparados, porque a boa obra será completa em nós. Por quê? Vai se completar na nossa morte.
porque a gente passa dessa vida para o descanso eterno em Cristo Jesus. Mesmo que morra o cristão, o servo de Deus, o verdadeiro, porque tem muito crente falso. O cristão verdadeiro, mesmo que morra, viverá. Aleluia! O que Romanos 8:1 fala? Romanos 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Então a salvação não depende de nós, depende de Jesus. E Ele veio para nos salvar. Então Ele está prometendo para nós que Ele vai completar a boa obra. Amém? Ele vai completar. O que a igreja aguarda? A igreja aguarda o arrebatamento. O que é o arrebatamento? Jesus vem nas nuvens e arrebata a igreja. Tira a igreja da terra. Parede, concreto. Quando Jesus vinha arrebatar a igreja, são os salvos, os santos, são as pessoas salvas. Então Jesus vai voltar e arrebatar. E a Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro. Então quando Jesus voltar para a igreja, os mortos serão arrebatados, a igreja na sequência, e todos irão juntos com Ele para a glória eterna. Para a glória eterna, o arrebatamento, a salvação daqueles que confiaram em Deus. E eu estou confiante que Ele vai terminar a obra que Ele começou na minha vida. E se você crer também, Ele vai terminar na sua vida a boa obra. Irmãos, Deus tem vida e vida em abundância. E o que diz esse versículo? Que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para dar vida em abundância. O que é vida em abundância? Uma vida plena. O que é uma vida plena? É uma vida que não termina aqui. Não termina aqui. O corpo vai para o pó, vai para a terra, mas a alma volta para o Criador. A alma volta para Deus. Todos nós temos uma alma a zelar. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. O corpo é essa carne aí que você carrega. A alma está dentro de você, ela é eterna. E o espírito é a vida. Quando Deus criou o homem, Ele pegou a terra, formou, soprou nas narinas de Adão e ele viveu. O sopro de vida. Mas quando o homem morre, o espírito, o sopro de vida termina. O espírito, o sopro de vida termina. O corpo vai ser enterrado e vai voltar para a cinza, para o pó. E a alma? A alma vai ao homem está posto uma só vez morrer, e depois disso vem o juízo. Quando morre, vai direto para o juízo. Ah, pastor, mas não vai esperar o juízo. Mas quem está esperando não vê o tempo de espera. Quem morre não vê o tempo passar. A pessoa morreu há 200 anos atrás. Ela não viu 200 anos passar. A pessoa morreu há 500 anos atrás. Ela não vê o tempo de descanso que ela dorme. Ela morreu, o tempo de descanso ela não vê. Não importa se é um dia ou se é 1000 anos, ela já está no juízo. Então todos que morrem vão para o juízo de Deus. E lá no juízo só vai restar para mim só vai restar no juízo. O que vai restar para mim? Minha esposa, meus filhos, minha casa, meu carro, dinheiro. Nada disso resta. Roupa. Nada disso resta. O que vai restar para mim no dia do juízo? A igreja aqui está cansada de saber. Tudo que eu fiz para Deus. Lá no juízo só vai ter peso. Já viu uma balança? Uma balança pesa. No juízo, qual é o peso? O que vai pesar é o que eu fiz para Deus. Se o que eu fiz para Deus tem peso, tem valor, isso vale para mim. Pastor,
Pastor, mas quem salva é Jesus, não é as obras. Sim, não é as obras. Mas se você não fez nada, você não tem nada para apresentar no juízo. E quem serviu a Deus, aceitou Jesus, se batizou, viveu servindo a Deus, pagou o preço de não viver no pecado, de não viver nos prazeres, de não viver sobre os seus deleites, sobre a própria vontade, mas viver pela vontade de Deus. Isso tem um peso espiritual. Porque a Bíblia vai dizer o que para nós? O que a Bíblia vai dizer? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua força. O Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então a gente só estamos cumprindo as Escrituras, adorando a Deus, servindo a Deus, aceitando, se batizando, e como Paulo diz, já não vivo eu, já não vivo para a minha vontade, mas Cristo vive em mim. Eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade de Jesus. E qual que é a vontade de Jesus, pastor? O que eu devo fazer? Está tudo aqui na Bíblia que nós devemos fazer. Pastor, o senhor consegue? Não, mas eu tento. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu consigo 100%, mas eu me esforço em viver segundo a palavra. E qual que é a palavra? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem que é a verdade? Quem que é a verdade? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Quem é a verdade? A verdade aqui, ó. Jesus. Jesus é a verdade. Pastor, mas aí não está escrito Jesus, tá? Está em hebraico, Jesus, Yeshua. Se fosse em português era Jesus, mas Yeshua, Jesus. Ele é a verdade. Eu não sou a verdade. Eu não sou a verdade. Jesus é. Meu irmão amado aqui não é a verdade, mas Jesus é a verdade. Por que ele é a verdade? Porque ele é o dono da verdade. Qual verdade que Jesus é o dono, pastor? Essa aqui. Toda palavra é inspirada por Ele. Pastor, mas a palavra é inspirada por Deus, não é por Jesus. Jesus é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Toda a Bíblia é inspirada por Jesus. Ele é o dono da verdade. Para você entender por que Jesus é o dono da verdade, porque Ele nunca mentiu. Eu já menti. Muitas vezes. E é perigoso se um dia eu falhar, eu mentir de novo. Posso falhar. Não vivo pela mentira. Porque quem mente é filho do diabo. Vixe, pastor, eu conto mentira. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Então os cristãos não podem mentir. Pastor, ele está cheio de crente mentiroso. É verdade, é verdade. Está cheio de crente mentiroso. Crente é mentiroso, irmãos. Os crentes é mentiroso. Os cristãos não. Cristão é verdadeiro. Crente, até o diabo é crente, mas cristão é os verdadeiros que servem a Deus, que não mente. Pastor, mas e se mentir? Se mentir, se arrepende. Se arrepende e volta atrás. Porque a gente é falho, a gente peca, a gente erra, todos os dias. Não tem um dia que eu não peco. Eu peco em olhar, em pensar, em falar e em agir. E é difícil não pecar nesse mundo. Porque os dias são maus, mas eu me esforço para não consumar o pecado. O que é consumar o pecado? É você praticar o pecado. Suponha que isso aqui é um copo de cachaça. Isso aqui é um copo de... Suponha, não é? Isso aqui é um copo d'água. Suponha que isso aqui é um copo de cachaça. E dentro de mim fala assim: nossa, eu adoro cachaça. Nossa, olha, está até cheirosa essa cachaça. Estou com vontade de beber ela. Mas eu não vou beber. Porque eu sirvo a Cristo. Eu não faço a minha vontade. Eu até senti o cheiro. Nossa, eu gostava muito de cachaça, mas eu não quero. Você entendeu? Pastor, o senhor pecou. Pequei. Porque eu senti desejo, cobicei o copo, mas eu não consumi o pecado. Resisti ao diabo.
e ele fugirá de vós. Eu segurei, eu senti vontade, mas eu resisti. Eu não bebi. Eu resisti à mulher adúltera. Eu não prostituí com ela. Eu recusei ela. E se eu tivesse ido, eu teria formado um só corpo com ela. Porque o homem, quando se une com a mulher, eles são um só corpo. Então, eu pensar, eu sentir, eu desejar, eu posso até ter pecado, mas eu não posso consumar, porque a minha carne deseja as coisas da carne, mas o meu espírito deseja as coisas do espírito, e o meu espírito anseia por ti, Jesus. Por isso eu resisto o pecado. Eu resisto o roubo, a mentira, o engano, o adultério. Eu resisto. Porque o corpo tem desejo disso. O corpo tem desejo das coisas carnais, das paixões carnais. Mas a minha alma deseja voltar para o Criador, para o Pai. Então aquele que começou a boa obra em minha vida, Jesus, Ele é poderoso para cumprir. Aleluia! Porque Ele é quem me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece para que eu não venha cair nos meus desejos carnais. Jesus me fortalece para que eu não venha cair nas minhas vontades carnais. Amém? Aleluia. Pode glorificar. Irmãos, vou seguir aqui o texto. Eu não vou voltar no 1 não, que não vai dar tempo. Eu vou seguir o 7, 8, 9, 10 e 11. Eu li o 6, agora eu vou ler o 7. Filipenses 1, 7. Pois é justo sentir isto a respeito de todos vós, porque tendes um lugar no meu coração. E mesmo sabendo que ainda estou nas minhas algemas, porém em plena defesa do verdadeiro Evangelho, tendes mostrado que sois meus companheiros, participantes da mesma graça. Paulo aqui, o apóstolo Paulo, estava falando, dos companheiros dele, dos diáconos, dos obreiros que estavam com ele. Paulo aqui estava falando dos irmãos que estavam com ele. E quando eu li isso, eu senti o mesmo sentimento pelo Mauro, pelo Giovanni, pelo Adenildo, pelos homens aqui, os irmãos, e pelas irmãs também. Qual o sentimento? Que eu amo vocês. E que eu preciso continuar essa obra, que eu preciso seguir em frente, para que nós venhamos juntos ser edificados em Cristo, para que nós venhamos ajudar uns aos outros em oração, como a Bíblia nos ensina, para que aquele que está, aleluia, aquele que está fraco deve ser socorrido. Se eu estou forte, eu socorro os mais fracos, mas quando eu estou fraco, aleluia, alguém vem e me socorre, porque eu nunca vou estar forte, porque eu não sou forte, forte é Deus, eu sou fraco, e o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. É o poder de Deus que se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, porque Deus fala, quando eu chamo alguém, eu capacito. Então Deus tirou toda a vergonha, toda a timidez, todo o medo, Quando eu era do mundo, irmãos, eu tinha medo de morrer e não sabia para onde eu ia. Hoje eu sei para onde eu ia. Não posso nem falar aqui, para não assustar vocês. Quando eu era do mundo, eu tinha medo. Se eu morrer, eu vou para onde? Purgatório? Purgatório não existe. Isso aí é dos nossos irmãos, Nossos irmãos católicos que falam que purgatório não existe. A Bíblia não fala. Eu não sei se a Bíblia deles tem purgatório. A Bíblia evangélica não tem. A Bíblia diz que só tem 2 lugares para nós ir, não tem 3. Você vai para o céu ou você vai para o inferno. Pastor, não tem um meio termo ali? Não tem. Inventaram o purgatório para dizer que lá você paga os pecados e depois você vai para o céu.
Bom, os pecados você paga aqui mesmo. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Se você planta maldade aqui nessa terra, aqui mesmo você vai colher maldade. Vou dar um exemplo: eu bato nos outros, eu espanco os outros, eu machuco os outros. Alguém vai vir, vai bater em mim, vai me espancar, vai me machucar. Eu mato alguém, eu mato o outro, eu mato 2, 3, 4. Alguém vem, também me mata. Não tem ninguém valentão. Você pode matar 10, você pode matar 50, matar 100, mas você vai achar um que vai te matar também. Porque tudo que plantar vai colher. Pastor, mas e aqueles que fizeram tanto mal e a gente viu que a pessoa morreu e não pagou os mal? Vai pagar no inferno. Vai pagar de um jeito ou de outro. Você já viu aquele cara que falou assim: eu vou te mandar para o inferno? Não fala isso? Quando os caras estão brigando, os valentão, eu vou te matar, vou te mandar para o inferno. O duro que é verdade, cara. Os caras estão lá e vou te mandar, já mata, já manda para o inferno. Por quê? Porque o outro também está fazendo coisa errada. E Deus não tem culpado por inocente. Deus não tem culpado por inocente. Quem é culpado é culpado. Quem é inocente é inocente. E não tem ninguém inocente. Uai, então ninguém vai para o céu, pastor. Não, vai sim os pecadores arrependidos. Os culpados, pecadores arrependidos vão para o céu. Paulo era um matador, Paulo. Esse que eu estou pregando aqui. Ele matava as pessoas. Paulo matava mulheres. Paulo matava homens. Agora vocês vão ficar chocados. Paulo matava as crianças. Esse Paulo aqui matava as crianças. Mas depois ele teve um encontro com Jesus. E depois que ele encontrou Jesus, ele se arrependeu de todas as mortes que ele cometeu. E ele jurou para Deus, para Jesus, que não ia matar mais ninguém. E que agora ele ia servir a Jesus. E ele serviu a Jesus. Mas Paulo, servindo a Jesus, só vivia dentro das prisões, sendo espancado, judiado, pagando por tudo que ele fez. Ele pregou o evangelho, escreveu, mas apanhando, sendo surrado, sofrendo, sendo humilhado, dentro de prisões, e servindo a Deus, mas pagando o preço. Mas esse é o preço pela salvação da alma. E assim ele foi feliz com Cristo, porque no final da vida dele, ele vai dizer: combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Glória a Deus. Pastor, não estou entendendo. Deus não leva em consideração o que a gente fez antes de conhecer Ele. O que conta agora, depois que a gente conhece Jesus para frente. O que eu fiz para trás de errado, eu tenho que me arrepender, parar de cometer, e agora daqui para frente fazer igual a Paulo. Porque ele não era Paulo, ele era Saulo. Saulo era o matador de cristão. E Paulo é o grande apóstolo, o maior apóstolo da Bíblia. De matador ele se transformou no maior apóstolo, no maior instrumento de Deus usado. Deus não quer a pessoa boazinha. Sabe aqueles bonzinhos, certinho, perfeitinho? Santarrão, que é mais do que Deus. Eles acham que eles é mais do que Deus. Deus quer aquele que é difícil, para Deus pegar e transformar. Se Deus pegar um homem perfeito e trazer aqui e falar: nossa, esse homem é perfeito demais, o que ele está fazendo? Deus quer aqueles que eram terríveis, para ele transformar e usar e ver que não é a pessoa, é Deus usando a pessoa. É o agir de Deus. Ainda bem que eu não era tão bonzinho, viu? Parece que eu era bonzinho, eu também não era tão bonzinho quando eu era. Quando eu era do mundo, não. Se a gente tem uns pecados cabeludos, se a gente for contar, os irmãos até tudo isso lá no passado. Que o senhor deve que o senhor era bonzinho, o senhor era... E não era não, moço. O diabo gostava de mim, porque eu era arteiro. O diabo pode quem é arteiro. Mas Deus, então, tive um encontro com Deus. Então Deus me chamou, Deus me colocou diante dele e falou: o que você quer? Você quer me servir ou você quer morrer? Você quer me servir ou você quer morrer? Não estou entendendo. Porque se eu não estivesse na igreja, acho que eu já tinha descido a sepultura. Né? Já, quem fica fazendo bagunça.
E o salário do pecado é a morte. Então era tanto pecado, que o meu salário ia ser a minha morte. De tanta coisa ruim que a gente faz para os outros, vem o salário da gente, a morte. E além de morrer nessa vida, esse versículo ele é tremendo. Eu ia pregar ele, lembra que eu falei? Eu ia pregar ele hoje. O salário do pecado é a morte. A pessoa morre e ainda é condenada no pecado. Eu imagino quantas pessoas hoje estão correndo risco de morrer e perder a salvação da alma. As pessoas estão correndo risco, elas não estão condenadas. Ninguém está condenado, todos têm chance. Todos têm chance de ser salvos. Mas se a pessoa fechar os olhos e morrer, encerrou ali. O que fez para Deus e o que não fez. Tem gente que vai morrer e não fez nada para Deus. Só fez para si mesmo. Viveu para si mesmo. Tá, vou dar um exemplo. Pensa numa pessoa que viveu para si mesma. Ela viveu só para ela. O que é viver só para ela, Valéria? É fazer tudo que ela quer. Ela mata, ela rouba, ela prostitui, ela engana, ela mente, ela odeia, ela vai para o carnaval, ela faz folia, ela prostitui, fica com 1, 2, 3, 4 e usa droga e faz isso, faz tudo que ela quer. Aí ela morreu. E agora? De quem que ela precisa quando ela morre? Ela só pensou nela. Quando ela morrer, ela precisa de quem? Todos nós que morrer precisam de Jesus. Aí ela morreu e ela não tem Jesus. Ela morreu sem Jesus. Então ela vai ter que contar com ela mesma. Ela mesma não pode salvar ela mesma. A pessoa não pode se salvar. Então quem morrer sem Jesus não tem chance de ser salvo. Porque eu morrendo eu não me salvo. Mas eu morrendo, Jesus me salva. Vou repetir. Eu morrendo eu não me salvo. Eu não tenho poder para me salvar e para me colocar lá no céu. Quem tem que me colocar no céu é Jesus. Então por isso eu confio nele. Por isso eu aceitei ele. Eu confessei com a minha boca. Eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha alma. Aí eu fui e me batizei. Senhor, agora eu nasci da água e do Espírito. Já não vivo eu, mas agora eu vivo para Cristo. Para Cristo. Para viver para Cristo, eu não posso fazer a minha vontade. Eu não posso ter vontade de fazer coisa que desagrada a Deus. O que Deus nos ensina, igreja? Amar o próximo como a nós mesmos. Eu tenho que amar todos. Eu tenho que amar só a minha família, só os meus irmãos. Eu tenho que amar todos. Eu tenho que amar qualquer pessoa que está no mundo. Eu tenho que amar até os inimigos. Até os inimigos. Até quem quer o meu mal. Até quem quer o meu mal. Até quem fala mal de mim. Eu tenho que amar. Jesus me ensina a amar. Eu tenho que amar. Amém? Amar não é ser bobo dos outros, irmãos. Amar não é ser bobo. Você ama, você não é bobo dos outros. Porque tem gente que vira aquele João Bobo. Já viu o João Bobo? Aquele boneco que você vai dando soco nele, ele nunca cai, porque lá nunca cai, porque ele é o João Bobo. Ele vai sempre, você bate nele, você não pode ser um João Bobo. Você tem que amar, orar para a pessoa, mas você não precisa viver ali grudado nela. Você chega, eu te amo, meu irmão, estou orando por você. Está precisando de alguma coisa? Estou precisando de um copo d'água, uma comida, uma roupa. Eu tenho, vou te ajudar. Se eu tiver, eu te ajudo. Mas eu não posso sentar com você lá na praça e fumar um baseado de droga. Por quê? Porque eu não faço isso. Eu posso te ajudar, mas eu não vou fazer o que você faz. E eu te ajudando, você vai ver Cristo em mim. Eu te ajudando, você vai ver Cristo em mim. Você vai falar, nossa, aquele homem me ajudou. Aquele homem é um homem bom, um homem de Deus. Eu acho que eu vou falar para ele que eu vou com ele servir a Deus, vou para a igreja. De repente você ganha uma alma. Se você for bom para as pessoas, se você ajudar alguém que está caído ali na sarjeta, pode ser, não estou dizendo que é 100%. Você tem chance de salvar aquela alma.
uma palavra que você falar, uma mão que você estender, o amor que você demonstrar por ela, você salva aquela pessoa. Se ela quiser ser salva. Porque tem gente que não quer. Se a pessoa quiser ser salva, ela vai ver Jesus em você, ela vai ter oportunidade de salvação. Mas nem todos serão salvos. Tem gente que não quer ser salvo. Eu sei que eu vou falar aqui é meio forte. Tem gente que você fala assim: eu tenho Deus aqui para você, Deus, Jesus. E eu tenho aqui do outro lado os prazeres, o diabo, os prazeres da carne, os desejos carnais. Eu tenho aqui o diabo, eu tenho aqui Deus, Jesus. Tem pessoa que vai escolher o diabo. Deus não quer. E os prazeres, o diabo, esse eu quero. As pessoas escolhem de livre e espontânea vontade. Se você oferecer Deus, Jesus, e oferecer o pecado, o diabo, seus pecados, seus prazeres, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O diabo pode te dar o mundo inteiro. Riqueza, fama, você vai curtir o mundo, você vai viver os prazeres, mas no final a sua alma é perdida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que nós temos de mais precioso é Jesus. Eu sei que vocês acham que eu ia falar alma, mas para nós é a alma. Mas dentro dessa alma, o que é precioso para a alma? Para a alma é Jesus. O que nós temos de mais precioso é a alma, mas a alma é de Deus. Então o que nós temos de mais precioso é Deus. Jesus é o Salvador da nossa alma. Amém? O Espírito Santo mandou encerrar aqui. Amém. Fica de pé. Foi um louvor bem espiritual. Glória a Deus.